Nossa geração é uma geração meio barulhenta, né? Você entra no carro, você já liga o som. Às vezes você nem ouve, nem sabe que música que está rolando lá, mas o negócio é o barulhinho. Você veio de algum aeroporto, rodoviária hoje, passou pelo trânsito de São Paulo, você ouviu muitas buzinas, muitos motores, avião, caminhão. Você chega em casa do trabalho, se não tem ninguém, você liga logo a televisão. E com isso, nessa vida barulhenta e polifônica, né, a gente perde a oportunidade, a possibilidade de cultivar coisas que são fundamentais na disciplina de uma vida espiritual profunda, de relacionamento com Deus. Uma dessas coisas é o silêncio. Sem silêncio você não consegue ouvir. Sem silêncio você não consegue ouvir os sussurros de Deus. Sem silêncio você não consegue ouvir os sussurros ou os gritos do teu próprio coração. E às vezes a gente não faz silêncio justamente porque a gente não quer ouvir o que o nosso coração está gritando ou o que Deus está falando. E eu queria convidar vocês nesse momento, a um período de silêncio. Orar, falar com o Senhor, saber que Ele está sempre disposto, de ouvidos abertos a nos ouvir, é maravilhoso. Mas melhor do que falar com Deus é ouvir o que Deus tem para dizer. Então eu queria convidar vocês a que ficassem em silêncio, fechassem os olhos, tentassem esvaziar o coração de vocês dessa turbulência da chegada, desse momento de caravana chegando, de ônibus, de espera em aeroporto e tudo mais. Você tentasse colocar o seu coração, trazer o seu coração para esse lugar, para esse momento. Depois de um período de silêncio, eu vou ler um texto bíblico. Eu queria que a gente continuasse, depois que eu ler esse texto 2 vezes, que você continuasse em silêncio e deixasse esse texto passear no teu coração, como a voz do Senhor falando com você nessa noite. Passear em todos os lugares, não escondendo nada daquele que conhece tudo, mesmo quando você tenta esconder. Como o Carlos Queiroz falou, que você tentasse se desnudar diante de Deus nesse período.
Daquela hora em diante, muitos dos seus discípulos voltaram atrás e deixaram de segui-lo. Jesus perguntou aos 12: Vocês também não querem ir? E Simão Pedro lhe respondeu: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna, e nós cremos e sabemos que és o Santo de Deus. Daquela hora em diante, muitos dos seus discípulos voltaram atrás e deixaram de segui-lo. Jesus, porém, perguntou aos 12: Vocês também não querem ir? E Simão Pedro lhe respondeu: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna, e nós cremos e sabemos que és o Santo de Deus. Queria chamar aqui à frente um amigo querido, pastor em São Paulo, alguém que está presente nessa caminhada do fórum desde o início, Ariovaldo Ramos, para nos trazer a palavra da parte de Deus nessa noite. Queria pedir também uns 4 litros de água aqui, por favor. É verdade da água, pode trazer. É verdade mesmo. Boa noite, graça e paz. Privilégio muito grande estar com vocês. Realmente um privilégio. Eu queria convidá-los a abrirem as suas Bíblias. Em Atos capítulo 17, versículo 6. Nós vamos ler os versículos 6 e 7. Atos capítulo 17, versículos 6 e 7. Tem gente que é conhecido pela palavra e outros pelo que bebe de água, né? Isso, obrigado. Porém, não os encontrando, arrastaram Jason e alguns irmãos perante as autoridades, clamando: Estes que têm transtornado o mundo chegaram também aqui, os quais Jason hospedou. Todos estes procedem contra os decretos de César, afirmando ser Jesus
outro rei. Pai querido, obrigado por tudo que o Senhor já nos falou. Eu rogo que o Senhor continue a nos ministrar através da Tua palavra, em nome de Cristo Jesus. Amém. Bom, essa é uma cena que acontece em Tessalônica. Os discípulos Paulo e Silas são perseguidos, mas os perseguidores deles não os encontram. Encontram, porém, os seus hospedeiros, liderados por Jason. Jason era o grande responsável pela estada do Paulo e do Silas ali. E eles então arrastam Jason até as autoridades com uma acusação que Jason havia abrigado 2 baderneiros, 2 pessoas que estão instando o povo contra o império, contra a pessoa do César. E baseado em que eles fazem essa acusação? No fato de que estas 2 pessoas, Paulo e Silas, eles advogam que há um outro rei e que o nome dele é Jesus. E que isso é um atentado contra o Estado, isso é uma provocação, e isso é um ato de sublevação. E os adversários de Paulo e de Silas, os adversários de Jason, os acusadores de Jason, tinham razão, era mesmo. Eles só erraram uma coisa. O Paulo e o Silas não diziam que havia outro rei. Eles diziam que havia um só rei e que o nome dele era Jesus. E que todos tinham que se curvar diante dele. E isso é uma mudança de paradigma, é uma mudança de regime, é uma mudança de tudo o que tem a ver com os relacionamentos humanos. E eu queria conversar com vocês um pouco sobre missão integral, sobre a minha perspectiva de missão integral. Ficar bem claro que o Renê está aqui, todos os outros estão aí. Eu vou dizer o que é missão integral, não sou doido? Eu sei lá o que é. Mas como não dá para navegar sem rumo, eu tenho uma perspectiva. Então é essa perspectiva que eu quero passar para você, porque não dá para montar num barquinho e não saber para onde ir. Então você desenha alguma coisa no horizonte. E é a partir desse desenho no horizonte que eu quero falar com vocês. Eu vou pegar carona no meu amigo Ziel Machado, que diz que a missão integral é uma proposta missiológica a partir de uma perspectiva do reino de Deus. E eu vou na carona dele porque eu acho que é por aí mesmo, pelo menos é por aí que eu me entendo quando falo de missão integral. E por isso eu escolhi esses 2 textos, porque esses 2 textos falam exatamente do transtorno que é uma mensagem que proclama um outro rei. Porque proclamar um outro rei é proclamar um outro reino. Proclamar um outro reino é proclamar um novo modo de vida. Uma nova carta magna, um novo jeito de viver, um novo jeito de se relacionar. Tudo agora é diferente. Tudo agora é diferente. Tem um novo reino, uma nova dinastia, e esse reino não tem nada a ver com o reino que o antecedeu, portanto, inaugura-se uma nova dimensão para a humanidade. Tem um novo rei, tem um novo reino, tem um novo reino, tem uma nova estrutura de Estado, de governo, de relacionamentos, etc, etc, etc. Então, a minha primeira perspectiva é essa, que a primeira coisa que o conhecimento do reino de Deus traz é a mensagem de uma ruptura. Se tem um novo rei, então houve um golpe de Estado. Porque o outro reino, o reino anterior a esse, tudo que tinha a ver com ele,
acaba de ser relativizado, acaba de não valer mais, acaba de não ter mais nenhum valor para conduzir a vida dos homens. E isso é um estado de guerra, isso é um estado belicoso declarado de forma enfática e sem desculpas. Trazemos a mensagem de um novo rei, de um novo reino. Na verdade, ele não é um novo rei, nem é um novo reino do que nós estamos falando. Nós estamos falando do único rei e do seu reino. Então isso é um ataque frontal a tudo que está posto, isso é um ataque frontal a tudo que está determinado, isso é um ataque frontal a tudo que parece que já estava estabelecido. Bom, a primeira grande notícia que esse reino traz é que é possível entrar nesse reino. Essa é a primeira grande notícia. Porque se você pensar nas categorias romanas, a chegada dos romanos numa nova terra significa que todo mundo que a terra provavelmente vai ser tomada, porque era impossível vencer as hostes, as legiões romanas, e todo mundo vai ser escravo. Porque os romanos vêm aí e os romanos vão escravizar todo mundo. Não dá para ser cidadão romano. O grande trunfo que o Paulo teve, que o levou a ser julgado, a apelar para César, é que ele era cidadão romano. E o próprio centurião que o levava disse que só conseguiu isso à custa de muito sacrifício. E o Paulo disse, não, eu nasci romano, eu sou romano de nascença. Por quê? Porque se você não é cidadão romano, você é escravo dos romanos. Então, a chegada de um novo reino significa, em princípio, dentro daquela perspectiva, vamos ter uma batalha, vamos ter uma guerra e os derrotados serão escravizados. Bom, esse reino começa com uma boa notícia, e a boa notícia é que todo mundo pode entrar nesse reino, as portas do reino estão abertas, todo mundo é bem-vindo, todo mundo está convidado a mudar de lado, a vir para o reino. O reino não faz escravos, o reino não faz prisioneiros, o reino só liberta. Essa é a primeira grande notícia desse reino. Este não é um reino que faz escravos, este não é um reino que faz prisioneiros, este é um reino que só liberta. Então isso é extraordinário, essa é a primeira lição. A primeira grande notícia, todo mundo é bem-vindo para esse reino. Pode vir, as portas estão abertas, e assim, e esse reino é extraordinário, porque quando você vê esse reino, você já está dentro. Lá em João, capítulo 3, Jesus Cristo disse isso de forma muito curiosa. Ele diz assim, no versículo 5, em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino dos céus, no reino de Deus. E depois ele diz mais. Ele diz que quem não nascer da água e do Espírito não pode ver o reino dos céus, o reino de Deus. Isso é interessante, porque ele diz assim, em verdade te digo, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. E depois isso no versículo 3. E depois no versículo 5 ele diz, em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus, que é a mesma coisa que nascer de novo. Isso quer dizer que o reino de Deus é um reino que a gente só vê quando está dentro. Porque se não nasce de novo não pode ver, se não nasce de novo não pode entrar, então quando vê já está dentro. É como se você estivesse andando numa praça, todo dia você passa por aquela praça e você não sabe que ali tem uma nave espacial pousada e você não sabe que a nave é invisível, logo você não a vê e não pode ver mesmo, é invisível. Então você está passeando na praça, de repente um dia a porta da nave se abre, você é sugado para dentro e você diz, uma nave, pronto, se viu é porque já está dentro. Então o reino é a mesma coisa, quando você viu o reino é porque você já está dentro. O reino de Deus tem essa coisa, e todo mundo pode ser tragado pelo reino de Deus. O reino de Deus está aqui para tragar todas as pessoas.
Então esse reino não faz escravos, esse reino não faz prisioneiros, esse reino só liberta. Essa é a primeira grande notícia desse reino. Mas esse reino também tem uma série de outras coisas. Aliás, eu queria aproveitar o ensejo, antes de dizer, da minha perspectiva, o que é missão integral, é dizer o que não é missão integral. Na minha perspectiva, missão integral não é igreja fazendo ação social. Tá certo? Então, logo de cara, igreja fazendo ação social não é missão integral. Missão integral é uma outra coisa. Primeiro, é o anúncio de um reino. Primeiro é um anúncio de um reino. Novo rei, novo reino. Esse reino é um reino que liberta. É o reino da libertação. Ele não faz escravos, ele não faz prisioneiros, ele só liberta. Todo mundo pode ser membro desse reino. Não é como o Império Romano, que quem não era romano era escravo dos romanos. Todo mundo pode ser membro deste reino, pode entrar nesse reino. E mesmo os que não entraram ainda nesse reino, são abençoados por ele. Porque mesmo que nem todos entrem no reino, o reino veio para entrar na vida de todo mundo de alguma maneira. E entra, por exemplo... por exemplo, esse reino extraordinário, entra, por exemplo, pela via econômica. Tem uma nova dinâmica na economia econômica este reino. Lá em 2 Coríntios 8,13 está escrito assim: porque não é para que os outros tenham alívio e vós sobrecarga, mas para que haja igualdade. Do que ele está falando? Ele está falando que aquele que colheu demais não deve ter sobrando, para que aquele que colheu de menos não passe necessidade. Então tem uma nova economia nesse reino. É uma economia solidária. A dinâmica desse reino, do ponto de vista econômico, é a solidariedade. Aquele que colheu de menos não vai passar necessidade, porque aquele que colheu de mais não vai acumular. Vai repartir. Então é uma nova dinâmica no reino. É uma nova economia. A economia deste reino é uma economia solidária. Esse reino traz a resposta para uma das 3 perguntas que a humanidade faz. A humanidade sempre pergunta, entre outras coisas, o que a gente faz com a riqueza do planeta. E nós tentamos responder essa pergunta de várias maneiras. Desde o tempo do escambo, em que havia a simples troca de mercadorias, até o capitalismo moderno do dinheiro de plástico. E nós não conseguimos evitar a fome e a miséria. Não conseguimos vencer a pobreza. A resposta do reino de Deus é solidariedade. Quem colheu demais não acumule, para que quem colheu de menos não passe necessidade. Todo mundo trabalha para todo mundo. Isso é solidariedade. É a proposta econômica do reino. É uma proposta que passa por uma visão de responsabilidade para com o outro. Porque o Efésios 4:28 diz: aquele que furtava não furte mais, antes trabalhe fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado. Então, como eu disse, o reino, essa perspectiva de missão integral, não é que missão integral é igreja fazendo ação social, é igreja tendo uma nova dinâmica da sociedade e agindo a partir dessa nova dinâmica. E essa nova dinâmica da sociedade é que, no que depender de nós, a sociedade humana tem de se parecer o máximo possível com o reino de Deus. E como é que a sociedade humana se parece o máximo possível com o reino de Deus? Ponto. Do ponto de vista da economia, optando pela solidariedade. O que ganha demais não acumula,
para que o que ganhe de menos não passe necessidade. Igualdade é o tema do apóstolo Paulo. Como é que isso acontece? Aquele que furtava não furte mais, antes trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado. É interessante que se esse texto dissesse, aquele que furtava não furte mais, antes trabalhe para poder pagar as suas próprias contas, a gente já acharia um bom texto. Mas esse texto vai mais longe. Ele diz que aquele que furtava não furte mais, antes trabalhe fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado. Ou seja, o contrário de roubar na Bíblia não é trabalhar para pagar as suas contas. O contrário de roubar na Bíblia é se responsabilizar pelos necessitados. Ora, quando nós olhamos para um sistema que basicamente se sustenta no roubo, porque o trabalho humano é lesado, é roubado, seres humanos não são recompensados à altura do seu sacrifício, então o reino de Deus chega, o que vai mudar nesse sistema? Esse sistema vai ser um sistema que cuida prioritariamente dos necessitados. Todo mundo trabalha para todo mundo. Mas vamos continuar nas Escrituras. Em Deuteronômio 25:4, o apóstolo Paulo vai citar esse texto novamente, diz assim: não atarás a boca ao boi quando debulha. O boi está lá, está debulhando o trigo e comendo dos grãos que debulha. E a ordem de Deuteronômio é: deixa o boi comer. Deixa o boi comer. Não vai fechar a boca do bichinho, deixa ele comer. Qual é o princípio que está aqui? O trabalhador tem de ser o primeiro a desfrutar do resultado do seu trabalho. O sujeito não pode trabalhar numa coisa que ele mesmo nunca vai ter acesso. O trabalhador tem de ser o primeiro a desfrutar do resultado do seu trabalho. Então, isso é uma nova sociedade. Uma sociedade que privilegia o trabalho e o trabalhador. Uma sociedade que diz, não, o sujeito o boi que está debulhando o milho, tem o direito de comer do milho que debulha, só. Deixa o bichinho comer. Qual é o problema? Ele que está fazendo esforço, ele que está trabalhando, ele que está dando duro. Deixa ele comer do resultado do seu trabalho. Então, o reino de Deus é uma nova dinâmica espiritual, no sentido de que a porta da libertação espiritual, metafísica, está aberta para todo mundo, mas é também uma nova dinâmica econômica. Todo mundo pode entrar no reino de Deus, mas o reino de Deus também veio para entrar na realidade de todo mundo. Por isso, quando a gente chega numa favela e encontra uma criança brincando no esgoto aberto e bate na porta da casa da pessoa que ou cuida da criança, ou é o pai da criança, ou é a mãe da criança, a gente pode bater a porta e quando ela atender, a gente pode dizer sem medo e sem nenhum constrangimento: eu vim trazer boas notícias para a senhora. Eu vim trazer boas notícias para a senhora. O reino de Deus chegou. E isso significa que a senhora não só tem a porta de acesso ao Todo-Poderoso aberta para a senhora, mas também que agora o Todo-Poderoso vem anunciar que a senhora tem direito a viver, a morar de maneira digna. E nós viemos nos irmanar com a senhora nessa luta pelo direito à propriedade que é seu, porque o reino de Deus chegou e essa é a ordem do reino. O trabalhador tem de ser o primeiro a desfrutar do resultado do seu trabalho.
E mais, a chegada do reino de Deus significa que vai haver uma mudança na estrutura agrária e urbana. Porque está escrito em Isaías capítulo 5, versículo 8: Ai dos que ajuntam casa sobre casa e reúnem campo a campo, até que não haja mais lugar, e ficam como únicos moradores no meio da terra. A chegada do reino de Deus é chegada de uma nova dimensão sobre o que é justiça agrária e justiça urbana. Então imagine, a igreja que está vivendo missão integral, ela está tomando partidos. Ela está tomando partidos, porque Deus tomou partido, uai. Deus tomou partido, a igreja toma partido. Deus diz que tem de ter igualdade, a igreja diz que tem de ter igualdade. E se o cara chiar, a gente sempre pode dizer, não, eu sou o papagaio de Deus. Deus falou igualdade, eu estou falando igualdade. Como eu não tenho altura para ser profeta, eu tenho pelo menos jeito para ser papagaio. Então eu sou o papagaio de Deus. Tá certo? Sou o papagaio de Deus. Deus disse que é para ter igualdade, que quem planta, quem colhe demais não é para acumular, para que quem plantou de menos não tenha perdas, não passe necessidade. Então, essa é a ordem. Deus disse, maldito o sujeito que reúne casa sobre casa e terra sobre terra até ser o único morador do lugar. Então tem de ter reforma agrária e tem de ter reforma urbana. Um dia, uma vereadora que disse que tinha se convertido, porque eu acredito na irmã, mas eu não posso dizer, só Deus pode dizer que se converteu. Ela falou que tinha. Eu falei, que bom, irmã, Deus já abençoe, conversão é algo muito bom. Não é? Só faz bem se converter, a senhora está certa em vir para o reino de Deus. E aí ela falou assim, então, pastor, como é que o senhor acha que o senhor pode me ajudar aqui no meu mandato, etc, 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 e tal, porque eu queria que o pessoal soubesse. A senhora quer que o pessoal saiba que a senhora é crente e tal? Eu gostaria e tal, que a igreja soubesse de mim. Eu falei, isso é fácil. Isso é dois tempos, 2 palitos. Eu vou dar uma sugestão para a senhora, a hora que a senhora fizer isso, ela era da situação. A hora que a senhora fizer isso, a igreja toda vai saber da senhora. Aliás, o mundo todo vai saber da senhora. Ela falou, é mesmo? Eu falei, a senhora faz um projeto de lei assim. Todos os prédios ociosos na cidade de São Paulo, que estão sendo usados para especulação imobiliária e que estão com IPTU nas alturas, que todo mundo sabe que o sujeito não vai pagar enquanto não vender aquilo por um preço bilhardário, estão automaticamente desapropriados socialmente para a reforma urbana, para a habitação do sem-teto. Aí ela olhou para mim e disse, o senhor está falando sério? Falei, minha irmã, sou pastor só fala sério. Que é isso? Pastor só fala sério, isso é coisa seríssima. A senhora anota aí, pede aí para a moça que trabalha com a senhora anotar aí. A senhora quer ser conhecida pela igreja e conhecer, pois então a senhora vai ser conhecida no mundo todo, minha senhora. E não vai lhe custar nada, eu não vou lhe pedir nenhuma ofertinha por essa sugestão. A senhora só escreve aí, fala com o seu prefeito, faz um projeto de lei. Todos os prédios ociosos dessa cidade, que estão com IPTU pelas tampas, estão desapropriados para uso social, para atender a demanda do sem-teto. O que a senhora acha? Essa vai ser a maior prova da sua conversão. Não, pastor, a minha assessora anotou tudo. Eu falei, eu vi, minha senhora, eu vi. Ficou na anotação, eu acho que a moça deve ter perdido muito papel, essas coisas acontecem. Mas, de qualquer maneira, o reino de Deus estabelece uma nova dinâmica.
Uma nova dinâmica agrária, uma nova dinâmica... deixa eu correr, porque o Marcelo já sentou com os papelzinhos na mão, então eu vou correr. A outra coisa que o reino muda é a política. O reino muda a dinâmica política. Lá em Mateus 20, 25, o reino diz assim: então Jesus, chamando-os, disse: sabeis que os governadores dos povos os dominam e que os maiorais exercem autoridade sobre eles. Não é assim entre vós. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que vos sirva. E quem quiser ser o primeiro entre vós, será vosso servo. Mudou a política. Agora, o sujeito não está mais no poder, está no serviço. Os cristãos não perguntam que partido está no poder. Os cristãos perguntam que partido está no serviço. Que partido está na posição de diácono? Porque o maior é o que serve. Então esse é o maior, então ele é o servo dos servos. Como ele está servindo a população? Ora, se a igreja tem essa dinâmica... Irmã, obrigado, mas o papelzinho lá já disse que eu tenho de ir devagar com as águas porque vai acabar. Obrigado. Então, o que foi que mudou com a chegada do reino? Mudou a economia. Agora, a proposta é solidariedade e o alvo é a igualdade. Mudou a relação de trabalho, porque agora o trabalhador tem de ser o primeiro a desfrutar do resultado do seu trabalho. Mudou a relação política. Agora não é mais, o sujeito não é eleito para assumir o poder, o sujeito é eleito para assumir o serviço. Se a igreja ganha essa consciência, a igreja se torna profeta dos profetas. Se torna o grande arauto da justiça. E a igreja bota a casa em ordem e diz para o pessoal que eles estão lá para servir. E isso no Brasil é extremamente importante, porque depois que o Dom João VI veio aqui e botou o reino e transformou o Brasil em reino unido, Portugal, Algarves e Brasil, e foi um golpe, na verdade, contra a gente, porque a gente nem era nação ainda e já tinha um Estado, não é? Não tinha ainda consciência de brasilidade, a não ser talvez os pernambucanos, sei lá, que eles dizem que o Brasil nasceu lá, mas fora dos pernambucanos, todo mundo aqui era aventureiro. Nós nem tínhamos noção de brasilidade. Aí chega o Dom João VI e estabelece o Estado. Aí a gente dormiu colônia e acordou Estado. E o Estado era um Estado monárquico, portanto governado por nobres. Desde que isso aconteceu, todo sujeito no Brasil sonha em ser eleito para virar nobre. Já notou? Enquanto o cara não é eleito, você acha o cara em tudo quanto é lugar. Ele é onipresente. Ubiquidade chama isso. Ubiquidade política. Ele está em tudo quanto é lugar. Você acha o homem em todo lugar. Depois que ele é eleito, ele vira nobre. Ele se encastela e você nunca mais acha o dito cujo. Ou a dita cuja. Virou nobre. Todo mundo quer ser nobre. Pois então a igreja brasileira tem de começar a ser a primeira a dizer: não, moço, o senhor não foi eleito para o poder, o senhor foi eleito para o serviço. Poder quem tem é o sujeito que está com a carteirinha de título de eleitor aqui, ó. Esse é o pessoal que tem poder. O senhor foi chamado para o serviço. O senhor não é nobre. Nobre é a gente. O povo é nobre. O senhor é serviçal. Então, faça o favor de prestar seu relatório. E nós temos um programa para a economia, um programa para a relação de trabalho e um programa para a relação com o poder. E
Finalmente, a igreja, a chegada do reino de Deus significa a libertação do oprimido das mãos do opressor. Lá em Jeremias 21:12 diz: Ó casa de Davi, assim diz o Senhor, julgai pela manhã justamente e livrai o oprimido das mãos do opressor, para que não seja o meu furor como fogo e se acenda sem que haja quem o apague, por causa da maldade das vossas ações. Bom, Jesus de Nazaré é a raiz, é o broto da raiz de Jessé. Ele é o Senhor da casa de Davi. E ele veio para livrar o oprimido das mãos do opressor. Então, quando eu penso em missão integral, eu penso que o que nós estamos dizendo, que os mestres, o que eu apreendi de ler os mestres, é que a missão da igreja é integral. Ou seja, a igreja abre o reino para o mundo e muda o mundo com o reino. Que Deus nos abençoe.